Há algum tempo já tem sido cogitada a junção entre o PT e o PSOL para a formação de uma chapa única em 2022 para o governo do estado de São Paulo. E eu já tive a oportunidade de conversar com o Guilherme Boulos, que virou uma pessoa próxima, inclusive depois da eleição de 2018, e disse inclusive para ele em um desses bate-papos que a gente teve online, dois aqui nesse canal e um no canal que eu tenho com o Guga Noblar, o Sem Politiquês Podcast, que eu não pensava no nome dele ainda para governador do estado em 2022. Eu pensava em outro cargo, porque a gente precisaria de um congresso forte. E aparentemente o PT também enxerga essa possibilidade, por conta disso chamou o Guilherme Boulos e o PSOL para negociar e estrategicamente faz sentido. Eu sei que muita gente que não concorda com o PT e que não concorda com as estratégias que estão sendo adotadas aí pelo Lula ou por parte da esquerda vão discordar. O meu papo aqui não é agradar quem pensa igual ou diferente de mim. O meu papo como analista político e como cientista político é trazer cenários reais, mesmo que esse cenário não agrade você que está desse outro lado, mas a gente precisa trazer mesmo assim. E a proposta apresentada, se for cumprida para o estado de São Paulo em 2022, é promissora. Eu vou falar sobre isso agora com vocês, espero que vocês fiquem até o final. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, começou ali a corrida política praticamente já para 2022 em vários estados brasileiros, só que a gente sabe que não tem alguns nomes definidos ainda. Algumas pesquisas no estado de São Paulo colocam tanto o Guilherme Boulos bem posicionado, quanto o próprio Fernando Haddad bem posicionado. Chegou-se até a cogitar a possibilidade de montar uma chapa entre os dois aí, né? O Haddad como candidato a governador do estado, o Boulos como vice, ou inverter a candidatura, o Boulos como candidato a governador e o Haddad como vice. Quem segue esse canal aqui há um certo tempo sabe que lá em 2018 ainda, eu falei que o candidato da esquerda que ganharia muita força a partir da eleição de 2020 já, seria o Guilherme Boulos. Muita gente riu disso, achou que eu tava maluco, que não fazia sentido essa previsão, né, essa análise do cenário político. O tempo passou, o Guilherme Boulos, mesmo sem um recurso dos grandes partidos que São Paulo e que o estado e o país têm, acabou indo para o segundo turno com o Bruno Covas e apesar de não ter vencido a eleição, o resultado foi extremamente proveitoso. A gente viu inclusive que o candidato do PT à época, o Gilmar Tato, ficou muito atrás inclusive do Guilherme Boulos e muita gente, apesar de não acreditar na ida do Boulos ao segundo turno, ela aconteceu e foi real. E eu tive nesse período aí, depois de 2018, a possibilidade de conversar com o Boulos algumas vezes. Algumas online aqui, vocês viram, 2 vezes em bate-papos nesse canal, outra vez no Sem Politiquês Podcast, meu podcast com o Guga Noblar, e algumas vezes também no offline, né? E quando eu falo offline, não é que foi fora das redes, foi no WhatsApp. O WhatsApp também é uma rede social, mas não foi publicamente. Mas em uma das lives que eu fiz aqui, lá no Sem Politiquês Podcast, eu falei que eu pensava no nome do Guilherme Boulos para outro cargo. Eu falei isso, inclusive, para ele no off. Eu disse que eu esperava que ele fosse candidato a deputado federal, porque ele conseguiria levar outros deputados com ele para o Congresso. Porque em 2022, meus amigos, não adianta a gente tirar, por exemplo, o Bolsonaro do cargo de presidente da República e o Congresso continuar com Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Carla Zambelli e tantos outros deputados que eu me recuso a falar o nome algumas vezes aqui nesse canal. Então a gente precisa ter uma eleição para presidente que tire o Bolsonaro do poder e ter também uma formação de um parlamento mais representativo, mais conciso e que faça a boa política e não a política de agradar um ou outro lado meramente. Pois bem, por conta desses cenários que estão sendo postos aí, o PT decidiu procurar, segundo informações de bastidores, o Guilherme Boulos e o PSOL para fazer uma proposta. A proposta seria a seguinte: o Guilherme Boulos não seria candidato a governo do estado em 2022, seria candidato a deputado federal e com isso eu acredito que ele teria muitos votos e levaria outros deputados do próprio PSOL também para o mandato em Brasília como deputado federal. Em contrapartida, o PSOL apoiaria uma candidatura do Haddad e indicaria o vice para Haddad, para que em 2024 o Boulos fosse o candidato a prefeito de São Paulo com o apoio do PT. Se realmente essa estratégia acontecer, eu acho que ela tem grande possibilidade de se tornar real. É evidente que quem elege o político é o povo. Quem faz o político ter mandato é o povo. E quem muda tudo é o voto.
Tanto que eu falo isso no meu livro, inclusive eu falando de política sem politiquês. Se você não se importa com a política, se você não participa da política, você acaba se tornando vítima dela. A prova disso é a eleição de Bolsonaro. Aqueles que votaram contra ou a favor do Bolsonaro estão sofrendo as mesmas consequências que toda a população brasileira, tanto em questão à falta de vacinas, quanto à perda de empregos, fechamento de negócio e outras tantas coisas que quem está vivendo no Brasil na era Bolsonaro tem percebido e tem vivenciado na prática. O problema é que alguns acordos já foram feitos no passado recente com o PT e, segundo esses partidos, o PT não cumpriu o acordo. Estaria então o pessoal esperando uma reunião com o Lula para que o Lula garantisse esse apoio. E muitos de vocês devem estar falando aí, o Lula vai dizer que vai cumprir o acordo, mas não vai cumprir porque tem outras denúncias aí que ele cumpriria esse acordo e não cumpriu. Bom, o que eu posso trazer para vocês de exemplo é o que aconteceu na Bahia. Quando eu morava na Bahia em 2006 ainda, houve-se um acordo lá com o PMDB, atual MDB, para que apoiasse a candidatura do Jacques Wagner e em contrapartida o Lula apoiaria uma candidatura para Gedel ou para um candidato do PMDB em 2010. Isso acabou acontecendo, o Lula subiu no palanque dos dois candidatos para pedir voto, tanto o candidato do PT quanto o candidato do atual MDB, e o acordo foi cumprido. Boulos é um político que está em grande ascensão na esquerda, porque ele dominou as redes sociais, ele entendeu junto com a sua equipe como é que funciona o jogo online, como é que se dialoga com parte do público conectado e como é que fala com os jovens, e aprendeu também a tratar temas extremamente espinhosos com a clareza que os temas faz-se necessário. Agora a gente vai esperar, evidentemente, os próximos dias para ver se essa reunião vai acontecer entre PT, PSOL. A proposta, na minha humilde opinião, se for consolidada, é estrategicamente importante, desde que a candidatura do Haddad não só seja viável, como ela seja real de uma possível vitória. A gente vai, evidentemente, acompanhar as pesquisas para saber como é que estaria o cenário em São Paulo, mas se o cenário posto for esse que a gente tem agora, a eleição do Haddad não só é possível, como a eleição do Guilherme Boulos estrategicamente seria importante para a esquerda, porque pela quantidade de votos que ele teve somente para a Prefeitura de São Paulo em 2020, pode levar ele a eleger vários deputados da esquerda do seu próprio partido, através dos votos que ele vai conseguir em todo o estado de São Paulo, e isso vai fazer com que a frente da esquerda no Congresso aumente. A gente viu, inclusive, já em 2020, em várias cidades, em estados brasileiros, essas táticas sendo colocadas em prática e funcionando. Se vai ser feito assim ou não, eu não posso afirmar aqui para vocês, mas eu digo para vocês que se for traçada da maneira que está sendo traçada, com o cenário que a gente tem hoje e os acordos forem cumpridos, é estrategicamente viável e estrategicamente inteligente também. Cabe agora aos bastidores da política a ação para que a gente veja o que vai ou não acontecer. A gente viu que teve uma movimentação similar no PSOL agora, com a saída do Marcelo Freixo para o PSB, que ele quer ser candidato a governo do estado no Rio de Janeiro, apesar de o PSOL apoiar a candidatura dele, não se conseguiu uma frente de apoio lá no estado do Rio de Janeiro para ele conseguir levar efetivamente a eleição. Com a ida dele para o PSB, existe já um diálogo de bastidores ali, que ele teria uma pré-candidatura já apoiada pelo MDB, pelo PSD, pelo PSB, pelo PCdoB e pelo próprio PT, ou seja, 5 grupos aí unidos para viabilizar a eleição do Marcelo Freixo. Se isso também for consolidado, é uma estratégia muito boa também, e eu acredito na possibilidade dessa estratégia se consolidar em votos para a eleição do Marcelo Freixo. Mas enfim, eu quero que você comente aqui, porque essa é a minha análise como cientista político, não é o que eu imagino de forma emocional, mas sim de forma racional, como diria a doutora Gabriela Prioli, né? Mais razão e menos emoção. Eu tento trazer isso aqui com frequência para vocês também, mas comenta o que é que você acha aqui. Vocês acham que essa estratégia é boa, não é boa? O PT vai cumprir o acordo, não vai cumprir o acordo? Como é que você espera o cenário para 2022? Como é que você quer Haddad em 2022? Como é que você quer Boulos em 2022? Como é que você quer Freixo? Deixa aqui embaixo sua opinião, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, e como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.